Fala aí, galera do Números Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma gravação nossa aqui das aulas de inglês, beleza? Já falamos sobre o presente, passado, e hoje vamos completar aí esse tripé, digamos assim, né, dos tempos simples com o futuro simples, né? O Simple Future. Bom, meus queridos, olha só. O Simple Future, tá? Ele vai estabelecer ações que ocorrerão em determinado tempo no futuro, tá? O Simple Future tem por característica não estabelecer quando essas ações irão ocorrer. Isso vai ficar a cargo do futuro perfeito, tá? Do Future Perfect. Nós vamos ver um pouco mais para frente numa outra aula, beleza? Então ele demonstra ações que ocorrerão no futuro. Agora, a grande questão sobre o futuro simples é que dependendo da estrutura gramatical que você use, esse futuro ele estará mais determinado, menos determinado, mais incerto ou mais incerto. E é essa a grande questão que você tem que prestar aqui, beleza? Então, a caráter de entendimento são basicamente ações que ocorrerão em determinado tempo no futuro. X pode ser que apareça algum advérbio de tempo? Pode ser, mas não é obrigatório aparecer nessa estrutura, beleza? Bom, e aqui o primeiro exemplo, galera, olha só. I will ou I'll take a bus, tá? Em que é o primeiro caso de futuro que eu quero falar com vocês. Futuro usando o will, tá? O will, ele é um modal verb, tá? E por ser um modal verb, vai ter uma aula exclusiva sobre isso, então nós vamos ver isso mais pra frente. Mas, a princípio, os modal verbs, eles vão impedir, tá? Qualquer tipo de mudança verbal. Então, vocês podem ver que o verbo aqui, o verbo take, tá? Ele não sofrerá qualquer tipo de conjugação, porque o will, sendo um modal verb, impede esse tipo de coisa, beleza? Além disso, o will ele também pode ser abreviado por apóstrofo LL, tá? Muda um pouquinho a pronúncia, fica I'll, tá? Mas o sentido é basicamente o mesmo. Eles vão significar a mesma coisa, beleza? O segundo caso do will é com o shall. Tá? O shall ele é bem similar ao will, tanto que a abreviação, vocês podem ver que ela é a mesma, apóstrofo LL, tá? Usa um pouco diferenciado, mas também dessa ideia de um futuro mais incerto, que é mais ou menos o caso do will. Então, o exemplo 2, you shall ou you will leave. E o terceiro caso é o uso do going to. O going to, vocês podem perceber, tá? Não sendo uma estrutura não formada por verbo modal, como é o caso do will ou do shall, a conjugação verbal, como vocês podem ver que o verbo to be aqui, ó, tá? Ele está conjugado como isso, porque o sujeito, tá? Ele equivale aqui a uma terceira pessoa, seria mais ou menos o it, né? Voltem lá na aula de pronomes se tiverem alguma dúvida. Que é aquele sujeito ali indeterminado, né? Então, the plane is going to depart in 2 hours, tá? Ou seja, o avião irá partir em 2 horas. O exemplo 2, you shall leave, tá? You will leave, ou seja, você deve partir, é mais ou menos a noção aqui. E na questão 1, I will take a bus, ou seja, eu pegarei um ônibus. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Falando mais especificamente sobre o uso do will, tá? O will ele pode ser usado para falar sobre expectativas, ou seja, coisas que você acha que vai acontecer, beleza? Ações incertas, coisas que você quer que aconteça, mas que você não tem nenhuma certeza, não pode se garantir, ou pelo menos não foram planejadas para isso. Desejos, coisas que você quer fazer, que tem a vontade de fazer, tá? Decisões momentâneas, ou seja, uma ação que você não estava planejando e resolve executá-la, tá? Sem nenhum pensamento prévio, tá? E aqui nós vamos para os exemplos. Ó, exemplo 1. It's so cold here, I will get a jacket. Ou seja, está muito frio aqui. Eu vou pegar uma jaqueta, vou pegar um casaco. E aqui a gente está falando sobre a última situação aqui, a decisão momentânea. Ele não estava planejando pegar o casaco. A pessoa aqui do exemplo. Porém, dado o frio, dada a mudança de temperatura, ele decidiu. Beleza? Então, nesse caso, é o tipo caso do will. Beleza? Exemplo 2. Someday I will spend a time in Europe. Ou seja, algum dia eu vou passar um tempo na Europa. É uma ação certa? É uma ação planejada? É uma ação que está para acontecer? Não. Aqui pode ser tanto um desejo, uma vontade de passar um tempo na Europa, quanto uma expectativa. Alguma coisa que o sujeito aqui da frase queira fazer em determinado tempo no futuro. Beleza? Daí outro uso clássico do will. Galera, na forma negativa, como é que fica o will? Olha só, eu simplesmente acrescento a palavrinha not, tá? Então, I will not get a jacket, pegando o caso aqui do exemplo 1, beleza? Agora, eu também posso contrair? Posso contrair.
e fica essa forma aqui, ó, want. Então, will not e want são a mesma coisa. Professor, tem alguma mudança entre outra? Nenhuma mudança. Pode usar tanto uma como pode usar outra. Certo? Na forma interrogativa, eu simplesmente inverto. Ou seja, tá? No modo afirmativo, eu tenho I will. Eu troco isso aqui de posição. Will para frente, tá? Do I. Então, will I get a jacket? E isso vale, obviamente, para qualquer sujeito. Somente colocar o will, tá? Essa partícula na frente do sujeito. Belezinha, galera? Agora vamos ver o shall. Bom, o shall, tá? Ele tem uma característica parecida, tá, com o will, beleza? Só que é o uso mais formal. Inclusive, ele está caindo em desuso. Algumas gramáticas nem consideram mais o uso do shall, mas a gente aqui vamos dar uma olhadinha nele, tá? Também fala sobre expectativas. Também fala sobre vontades, ou seja, coisas que você quer fazer, desejos, tá? Mas, diferentemente do will, ele tem essa questão do convite, tá? Esse convite do oferecimento, beleza? E aqui, vamos para o exemplo 1. You shall pass here with attention, ou seja, você deve passar aqui com atenção. Exemplo 2. We shall be more effective, ou seja, nós devemos ser mais efetivos, tá? As duas falando aqui sobre expectativas, beleza? E o shall, meus caros, ele tem mais uma situação que o shall ele pode ser usado com todas as pessoas? Pode. Porém, geralmente ele é mais usado com a primeira pessoa, tá? Do singular e do plural, I e we, e com a segunda pessoa do singular e do plural, you. Então, vocês deverão ver mais o shall usados com primeira e segunda pessoa. Não é muito comum o uso do shall com a terceira pessoa, seja do singular, he, she, it, ou seja do plural, com they. Beleza? Na forma negativa, eu tenho o uso do not também como essa partícula que mostra negação na sentença. Então, shall not, beleza? Que pode ser abreviado como shan't, beleza? De novo, pode usar tanto uma como pode usar a outra. E na forma interrogativa, eu também jogo o shall para frente do sujeito. Então, aqui era you shall pass, aqui vira shall you pass. Belezinha? Vamos agora para o going to, tá? O going to, ele é usado para ações planejadas, ou seja, ação que há um planejamento, há um pensamento prévio, tá? Acontecimentos em longo prazo, ou seja, para ações futuras em um tempo maior, pegando como referência a sua posição. E aqui no exemplo, ó, they are going to travel to Bahamas on vacation. Outro ponto importante do going to, galera, é que eu sempre uso o verbo to be antes, tá? Então é are going to, am going to, is going to, tá? Sempre usado dessa maneira, tudo bem? E outra questão é que esse uso do going to, meus caros, é uma adaptação do present continuous que nós já vimos, tá? Verbo to be mais o verbo principal no gerúndio com ing. Então isso aqui é uma adaptação para passar a ideia de futuro. Não é uma estrutura exatamente de futuro. Belezinha? Tá? Por isso que eu não coloquei estrutura e tal, porque é uma adaptação que poderia confundir com o present continuous, beleza? Mas eu sempre terei verbo to be no presente, tá? Is and are, a depender do sujeito. Como é que é? They, terceira pessoa do plural, vira they are going to travel to Bahamas on vacation. Eles viajarão às Bahamas de férias. Então, férias, subentende-se aqui que é um planejamento prévio. A segunda, it's going to be a hard time, ou seja, serão tempos difíceis, né? Como o sujeito aqui é o it, terceira pessoa do singular, it is, então, de novo, o is concordando com o sujeito. Beleza? Como eu usei o verbo to be, na forma negativa e na forma interrogativa, nós teremos as mesmas regras que valem para o verbo to be. De novo, voltem lá nas aulas sobre Simple Present, que eu falei um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Então, eu coloco not e vira they are not ou they aren't, o resto da frase é igual, going to travel to Bahamas on vacation. Na forma interrogativa, eu simplesmente coloco o verbo to be para frente, trocando de posição com o sujeito. Então, era they are, aqui vira are they, o resto é igual, going to travel to Bahamas on vacation. Belezinha, galera? Então é isso, valeu, grande abraço, tamo junto.